Papão conquista vitória heróica em Manaus. Remo perde no Baenão e fica na zona de rebaixamento. A Série C em destaque, a classificação da Tuna, o bom resultado do Águia. Tudo isso e muito mais aqui para você no NESF Segundo Guerra. Série C do Campeonato Brasileiro, passada mais uma rodada, a de número 12, faltam 7. O Paysandu deu uma pequena respirada e o Remo está na zona de rebaixamento. Resultados surpreendentes ao longo dos 10 jogos desta rodada, mas o importante é que o Paysandu, no sábado em Manaus, conseguiu uma vitória heróica pelas circunstâncias do jogo. O Paysandu fez 1-0 numa bela trama do João Vieira com o Eltinho e o cruzamento perfeito para a chegada do Nicolas Careca na metade do primeiro tempo. No segundo tempo, o Paysandu, com as suas linhas baixas, acabou permitindo uma pressão maior da equipe do Amazonas, o líder do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. E numa cobrança de escanteio, o zagueiro Maicon de cabeça acabou igualando tudo. A partir daí, o Paysandu foi para cima, criou alternativas, tentou achar o caminho da vitória e ela chegou. Num chute cruzado do Eltinho, o goleiro bateu roupa e o João Vieira pegou a sobra para mandar para o fundo do barbante. A partir daí, o time amazonense fez aquele abafa, aquela pressão, e o Paysandu se defendeu como pôde. Teve ainda as expulsões do Wellington Carvalho e do Eltinho, e o Paysandu, com quase 15 minutos de acréscimo dado pela arbitragem, suportou a pressão do Amazonas e garantiu a sua primeira vitória fora de casa. Uma vitória que o fez desgarrar um pouco da zona da confusão, ainda assim com alguma distância do G8. A situação não é de conforto absoluto, mas de qualquer maneira é de alívio. Agora o Paysandu foca no repá. Como o Hélio dos Anjos armou o Paysandu para o jogo contra a equipe do Amazonas? Colocou Eltinho do lado esquerdo e Edilson do lado direito, fez as estreias de Matheus Nogueira, grande figura do jogo, o goleiro do Paysandu foi importantíssimo na vitória. Teve também, sem maiores comprometimentos, o Wellington Carvalho ao lado do Paulão, formou o meio-campo com Jaci Maranhão, que acabou saindo porque não passou bem no início do segundo tempo, mas está ok para o repá, João Vieira e a presença do Robinho. Na frente, Nicolas Careca, Mário Sérgio e o Vinícius Leite. Vinícius Leite não fez um bom jogo, Robinho também não fez. O Hélio mudou a equipe no segundo tempo, colocou Giovani em campo, colocou Nenê Bonilha, colocou Dalberto, fez variações, buscou alternativas e conquistou uma vitória importante. Como disse o próprio Hélio ao final do jogo, nada foi conquistado. O Paysandu tem que caminhar jogo a jogo e agora foca no repá com a volta do Igor Fernandes à lateral esquerda e essas ausências todas, porque além do Eltinho e do Wellington Carvalho expulsos, Nenê Bonilha e Giovani levaram o terceiro cartão amarelo. Do lado do Clube do Remo, decepção para a torcida azulina, quase 12 mil espectadores no Baenão na noite de segunda-feira, e o Remo acabou sucumbindo, sendo derrotado pelo Operário de Ponta Grossa por 2-1. O Operário fez 1-0 no primeiro tempo, o time azulino foi para a pressão no segundo tempo, foi para o abafa depois de um primeiro tempo pífio, eu diria, conseguiu o seu gol com o Elton e parecia que teria forças para buscar o gol da vitória. Pois no último minuto do jogo, Elton acabou perdendo uma bola ofensiva. Num contra-ataque rápido, o Operário foi lá e fez o segundo gol. O Remo não teve mais forças, não conseguiu reação. Alguns questionamentos com relação à escalação do técnico Ricardo Catalá. Ele dobrou o lado direito com Lucas Marques e Lucas Mendes e foi muito criticado. Ele explicou que não tinha peças para isso. Rodriguinho estava voltando de uma lesão, Vitor Leque ainda não tinha condições de fazer essa dobra, Jean Silva sendo preservado pelo próprio treinador, ele optou então por essa dobrada do lado direito que acabou não surtindo efeito. Pablo Roberto também, por exemplo, no primeiro gol,
permitiu o avanço sem marcação do meia da equipe do Operário, e aí o Fantasma fez 1-0. Interessante que foi uma jogada de lateral, o cruzamento da linha de fundo, saindo da dupla marcação dos dois Lucas, e o Operário fez 1-0. No segundo gol, Diego Ivo já tinha virado centroavante pelo time do Remo, o time foi para cima, optou por avançar de todas as formas, mas ficou desguarnecido e tomou um gol num contra-ataque muito rápido da equipe do Operário, que é um time muito bem ajustado, tem uma defesa consistente, mas é muito veloz, e isso acabou atrapalhando a vida do clube do Remo. Rodriguinho entrou no segundo tempo, o Vitor Leque também entrou, o Evandro estreou e estreou muito bem, mas a derrota abalou profundamente. O próprio técnico Ricardo Catalá falou da necessidade de ter jogador de beirada, não tem opções, e isso dificultou muito a vida do clube do Remo. Agora é focar no Repá, esperar a recuperação do Shoa. O Remo terá de volta o Vinícius, foi o Zé Carlos quem jogou contra o Operário, terá também mais opções para a partida e principalmente a volta do Pedro Vitor, que tem sido o protagonista do time do clube do Remo. O Leão Azul agora está na zona de rebaixamento e vive esta tensão, uma pressão total para o clássico contra o Paysandu. Segunda-feira, 20 horas no Mangueirão, com carga total de ingressos. O STJD acatou o pedido feito pela federação e considerou válida a argumentação, liberando então Repá com público, e até o julgamento do mérito o Paysandu aguarda a punição que lhe foi imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Falando da Série D, vale destacar, o Águia conseguiu um empate contra a equipe do Humaitá e encaminhou a sua classificação. Já terá agora o técnico Rafael Jaques no comando, tem Jairo como nova opção para o lado esquerdo. O time marabaense tenta sacudir a poeira depois do abalo provocado pela saída do técnico Mataus Sodré, mas conquistou um resultado importante e agora recebe o São Raimundo para carimbar o seu passaporte. E a Tuna está sobrando, além da invencibilidade longeva, uma vitória com autoridade sobre o São Francisco, com 2 gols do artilheiro Paulo Rangel, que colocou o time do Júlio César, do comandante Júlio César, na primeira colocação do Grupo A1. Classificação absolutamente garantida, a Águia brilha intensamente. No domingo vai jogar em Manaus contra o Nacional para confirmar a primeira posição. Se empatar, mantém a liderança e recebe o trem no outro sábado para consolidar a sua classificação. No outro sábado, na última rodada, o Águia sai para enfrentar o Princesa dos Solimões do interior amazonense. Mas viva a Águia guerreira, a Tuna luso-brasileira, brilhando intensamente na Série D do Campeonato Brasileiro. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.